Olá, boa noite para você aí de casa. Nossa semana está começando e com muita informação para você. O TV Notícias desta segunda-feira, dia 22 de maio, está no ar. E você confere agora os destaques. Quem disse que receberia o dinheiro do FGTS para pagar dívidas? A inadimplência subiu muito nos primeiros meses do ano. Em uma entrevista de estúdio, nós vamos falar do superfaturamento em obras públicas, tema de palestra amanhã na UFO. Pessoas que têm algum tipo de transtorno mental resolveram se unir na tentativa de ocupar mais espaço no mercado de trabalho. E ainda, como vivem e como deve ser o tratamento das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Tem também a previsão do tempo para amanhã e muito mais. O TV Notícias está no ar. Eu começo o TV Notícias de hoje já dizendo para você aí de casa que nos acompanha que o novo site da TV Universitária já está no ar. É o www.tvuniversitaria.ufo.br. Lá você vai encontrar toda a programação ao vivo, notícias, serviços e muito mais. Desde que o governo anunciou a liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS, as pesquisas diziam que os brasileiros iriam usar boa parte do valor para quitar dívidas. Imaginava-se uma queda no número de inadimplentes. Em Uberlândia, até aumentou o número de pessoas que procuraram a CDL para quitar dívidas, mas 2017 não começou nada bem. Há 4 meses, Carlos está em busca de uma oportunidade de emprego. Este mês recebeu uma boa notícia. Pôde sacar o FGTS inativo. Usou o dinheiro para pagar contas e compromissos. Paguei algumas dívidas, né, que eu tenho aí no mercado e o restante eu estou esperando para fazer outras coisas aí. É um dinheiro que veio em boa hora. Boa hora. Graças a Deus. Boa hora. A gerente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, Lécia, explica que a inadimplência cresceu em média 5,5% no primeiro trimestre se comparado ao mesmo período do ano passado e aumentou em 2% o número de pessoas que pagaram dívidas até o mês de abril em comparação a 2016. No primeiro trimestre de 2017, em relação a 2016, a gente teve um aumento de 5,5% de número de inadimplentes. É reflexo aí desse momento que a gente está vivendo, né? Tanto da crise econômica, crise política, e desemprego, recessão. Segundo uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e a CNDL, apenas 8% dos brasileiros realizaram o saque do FGTS inativo. 18% dos beneficiados pretendem fazer o saque quando o lote estiver disponível. A pesquisa ainda aponta que 26% das pessoas devem usar o dinheiro para pagar compromissos, 21% para regularizar pendências, 25% querem quitar despesas do dia a dia. 4% pretendem ir às compras, 3% querem usar o dinheiro para viajar e 2% têm a intenção de comprar um automóvel. Quem for contemplado com o benefício, a recomendação é usar o recurso para quitar dívidas e assim ter o crédito liberado. O consumidor, a partir do momento que ele quita uma dívida, que ele negocia, ele estanca aquele volume de recursos do orçamento que vão para pagar juros. E esse pagamento de juros ele não reverte em consumo para o cidadão. Então, quanto mais ele consegue negociar, pagar e aí sim liberar seu crédito para voltar às compras, movimentar novamente a economia, melhores reflexos a gente tem no mercado. Kennedy trabalhou na área de comércio por 2 anos e meio. Foi um dos brasileiros selecionados para receber o benefício. O estudante de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia fez o saque do FGTS nativo há 1 mês. Decidiu investir o dinheiro na reforma da casa e guardou uma parte na poupança. Ele veio numa boa hora porque, na verdade, eu não estava esperando naquele momento. E chegando, eu pude fazer uma aplicação na poupança e ajudar na reforma de casa. Então, foi de grande proveito. A gente tem vivido um momento de muitas polêmicas envolvendo a política, um cenário de crise. A corrupção desvendada pela Operação Lava Jato hoje é tema de discussões em todo o país. Amanhã será realizada aqui na UFO uma palestra sobre superfaturamento de obras públicas. É uma realização do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e da Faculdade de Engenharia Civil da UFO. Quem fala com a gente sobre o evento é o Panayotis Tissat Sachs, vice-presidente de tecnologia do Sinduscontap. Panayotis,
Panayiotis, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de um tema desse, a gente sabe que não é um tema nada bom, mas que merece sim ser discutido amplamente junto à comunidade. E falar sobre esse superfaturamento, qual é a ideia realmente sobre esse evento? Na verdade, a nossa sociedade precisa descobrir os caminhos pelos quais a gente possa cessar um processo que é histórico, que vem desde o descobrimento do Brasil, mas que em algum momento a nossa sociedade não passará para um outro patamar de melhoria, a não ser que esse processo se rompa, né? Então, todos nós, entes públicos e entes privados, precisamos juntos procurar o caminho por onde esse processo seja cessado por vez. Uhum. E quando a gente fala sobre a palestra, por exemplo, a gente fala que tem algumas etapas, né? Por exemplo, planejamento, a questão de acompanhamento do dinheiro que é gasto e a própria execução dessa obra. Tudo isso vai ser questionado e apresentado como discussão também amanhã? Sim, a ideia é que nós possamos realmente achar os caminhos pelos quais a sociedade possa ver o seu dinheiro bem aplicado. Não só no sentido de não ter superfaturamento, como não ter subfaturamento também. Porque o subfaturamento também passa a ser um prejuízo para a sociedade quando aquela obra que você entregou para uma determinada empresa executar, seja ela estrada, ponte ou edificação, ela não é concluída porque ela pegou numa condição inadequada. Então, existe o superfaturamento e o superfaturamento que precisam ser discutidos. E esse será o tema do seminário também. É importante a gente falar muito dos profissionais que estão relacionados a esse tipo de prática, né? A própria área em si da engenharia, né? Sim, na verdade, a gente entende que a corrupção ela só acontece quando o ente público e o ente privado entram em conluio para que isso aconteça, né? Porque as legislações das licitações, os processos, tudo isso está muito bem estruturado na legislação. Então, uma vez que a legislação fosse seguida, naturalmente esse processo não aconteceria. Ele acontece pelos desvios que os corruptores e corruptos conseguem achar os desvios para que isso aconteça, né? Panayiotis, só faço o convite para quem está em casa, então a palestra é amanhã. Sim, nós gostaríamos que a sociedade participasse, porque somente todos nós juntos é que podemos achar uma solução e trazer para o país aquilo que ele merece, a seriedade, a competência. E nós temos, na verdade, na nossa sociedade, empresas competentes para prestar um bom serviço. É preciso que haja uma separação do joio e do trigo, né? Que bom, importante. Olha só, as inscrições são de graça. Vou passar as informações para você aí de casa, aproveitando minha colinha aqui. As inscrições são de graça, então, e podem ser feitas pela internet, no fevic.ufo.br. Aparece aí no rodapé do seu vídeo. E o telefone também para informação é o 3239-4446. As inscrições, quando não encerradas pela internet, podem ser feitas também no local, aqui no campus Santa Mônica da UFO, amanhã cedo. Então, é importante, informações 3239-4446. Panayiotis, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar. O TV Notícias volta em instantes. Até já. A semana começou com sol e muita neblina em Uberlândia e em boa parte da região. O calor prevaleceu ao longo do dia, com friozinho apenas no começo da noite. E a previsão para esta terça-feira você vê agora no mapa. Em Uberlândia, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mínima prevista de 19 e máxima de 27 graus. Altas temperaturas em Patrocínio, vai fazer muito calor, sol durante quase todo o dia e pode chover forte no fim da tarde, mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Nova Ponte, o calor predomina, com sol forte pela manhã e à tarde. A mínima prevista para terça é de 16 e a máxima de 25 graus. Em Indianópolis, tempo nublado, mas nada de chuva. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Tupaciguara, a temperatura também varia entre 18 graus a mínima e a máxima pode chegar aos 26 graus. Como incluir no mercado de trabalho as pessoas com sofrimento mental? Em Belo Horizonte, a saída foi se organizar. Reuniram-se em uma espécie de cooperativa e criaram até um bar.
Foi em 2003 que Walter percebeu que algo não estava indo bem com a saúde dele. Fiquei internado uma semana e tive o diagnóstico de transtorno bipolar. Na época, ele trabalhava como garçom e acabou sendo demitido. Não conseguia ir no trabalho e eles queriam me demitir por justa causa. Jaqueline apresentou os primeiros sintomas de um transtorno mental em 1999. Eu queria ter minha vida normal, trabalhar, ter minha casa, porque eu nunca gostei de morar com minha família, meus parentes, ter minha vida independente, tudo. Aí eu fui baleira nos ônibus, trabalhei em padaria, mas eu nunca consegui parar em emprego. E o que o Walter e a Jaqueline possuem em comum? A dificuldade de conciliar diagnóstico de sofrimento mental com oportunidade no mercado de trabalho. Foi com uma política de inclusão que surgiu em 2004 a Associação de Trabalho e Produção Solidária, a Suricato, uma cooperativa com cerca de 50 associados. É um experimento, vamos dizer assim, né, que começou passo a passo a partir da constatação das pessoas, dos usuários da rede, de que eles teriam, que eles tinham condição de trabalho, que eles queriam trabalhar, eles queriam experimentar isso, né? E a partir de um processo de formação e de qualificação promovido pelo Fórum Mineiro de Saúde Mental, essas pessoas então se organizaram, né, e constituíram esse empreendimento, que agrega 4 núcleos de produção: mosaico, costura, marcenaria e culinária. O local funciona também como um bar. Cozinheiros, garçons, todos que trabalham lá fazem parte da cooperativa. Lembram do Walter e da Jaqueline? Pois então, é nesse bar que eles trabalham. Uma experiência que tem feito toda a diferença. A gente fica aqui no miudinho mesmo, trabalhando com a delicadeza e tentando aceitar a diferença. O pessoal chega, o pessoal chique aqui, só vem gente chique, né? Mas chega, abraça a gente, dá beijinho, eu falo assim, eita, que esse povo viu em mim? Eles não sabem que eu sou doidinha, não. Além de desconstruir, né, os preconceitos, né, assim, rever preconceitos e desconstruir algumas certezas, né, em relação à loucura, então essa é a aproximação. Né? É possível também as pessoas, né, que trabalham aqui se sentirem reconhecidas, valorizadas naquilo que fazem, né? E cada uma se dedica, né, de um jeito mais bacana, assim, do melhor jeito possível, né? E agora a gente segue falando desse assunto que é pouco discutido e até por isso, pela falta de informação e conhecimento, acaba sendo muito estigmatizado. Como vivem e como deve ser o tratamento das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Na última semana foi o dia de luta antimanicomial e as ações de conscientização da comunidade e de socialização dessas pessoas foram intensificadas nos últimos dias. Eu recebo aqui no estúdio a médica psiquiatra da UFO, Marta Naves de Oliveira. Marta, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala em transtorno mental, a gente tem que entender que são várias formas de apresentação desse tipo de transtorno, né? São vários tipos de transtornos mentais na população. Obrigado, viu? Sim, são vários tipos de transtorno mental e são vários momentos, né, que se manifesta de formas diferentes esses transtornos, né? O paciente em crise, às vezes ele precisa de uma internação em um hospital geral, em um leito de hospital geral, né? E em outros momentos, mesmo em crise, ele pode ser cuidado na comunidade, que são os centros de atenção psicossocial, que consegue fazer uma abordagem muito boa com relação ao paciente em crise também, né? Quando há uma organicidade, eles encaminham para um hospital geral. Além de tratar também outros transtornos mentais, menos severo, digamos assim, na comunidade, né? Nos centros de convivência, nas residências terapêuticas, pacientes mais graves, mais crônicos, né? E na questão social mesmo, nos locais onde pode ter lazer, onde pode ter discussões de cidadania, né? Participação em associações. Então, assim, são várias formas de estar com esse paciente. A gente pode dizer que esse paciente ele tem que levar uma vida mais próxima do normal possível, exercendo atividades normais, tendo acesso à escola, ao trabalho.
Sim, hoje se preconiza o tratamento para o paciente com transtorno mental na comunidade. Então, veja bem, ele vai estar realizando qualquer outra atividade, né, dentro do contexto dele, tá? Na escola, no trabalho, né? Muitos desses pacientes trabalham também, né? E em alguns momentos vai ser acompanhado pela equipe, né, da saúde mental. Quando a gente fala desse acompanhamento, principalmente desse acompanhamento multidisciplinar, a gente sabe que não é só um médico, mas tem outros profissionais que podem atuar diretamente. Cada tratamento varia muito de acordo com o paciente, de acordo com o quadro clínico, de acordo com o momento também. Em alguns casos, talvez até com uma interação medicamentosa, ou seja, tem que utilizar de remédios. Sim, nos casos mais graves que necessitam de uma internação, tanto com relação às doenças do humor, né, que hoje é muito comum, que são os transtornos bipolares, a depressão, né, a esquizofrenia, né, em situações mais severas a gente precisa interná-los e às vezes utilizar vários tipos de medicamentos para tirar esse indivíduo da crise, né? Tirando esse indivíduo da crise, a gente retorna esse paciente para a rede, que é a rede de atenção psicossocial, vai ser mantido esses medicamentos, tá? Isso é muito importante, né? E trabalhar a questão da adesão a esses serviços, né? Principalmente pela questão do vínculo também com relação aos profissionais da saúde mental. É assim que se garante também esse tratamento na comunidade. E o apoio também dos familiares, né? Quando você fala desse apoio dos familiares, me vem aqui a cabeça, até para a gente encerrar, eu queria que você falasse para quem está em casa. A gente sabe que os números apontam, as pesquisas apontam que ter um transtorno mental é mais comum do que muita gente imagina. Claro que em níveis diferenciados, de manifestações e momentos diferenciados, mas que isso é muito comum entre as famílias. O que fazer para tirar esse estigma? Eu acho que você tocou numa coisa assim, bastante interessante, né? Porque a loucura, ela assusta todo mundo, né? E é importante, assim, a sociedade lançar um olhar a esse indivíduo portador de doença mental, um olhar de solidariedade, né? De que é possível cuidar dele, mantendo esses laços sociais e familiares. E principalmente estar atento também à questão de como fazer esse tratamento, onde buscar esse tratamento e em que momento buscar esse tratamento. É fundamental. Olha, Marta, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações que foram passadas. Com certeza, falar sobre o assunto já é uma forma de quebrar esse estigma sobre a doença. É verdade. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. E depois do intervalo, a gente fala das frutas ideais para uma alimentação mais saudável, mas proibidas também em algumas dietas. Saiu por quê? Daqui um pouquinho. Tem muito mais ainda hoje. O TV Notícias volta já. Pessoas com deficiência podem se inscrever no curso de massoterapia oferecido pela Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro, a ADVIUD. O curso tem duração de 2 meses e forma profissionais preparados para o mercado de trabalho. Toda a família de Jonathan trabalha na área da saúde. Para seguir a tradição, decidiu se inscrever no curso de massoterapia. Eu acho muito bom e quero trazer para a minha vida também. No momento, 37 alunos participam do curso oferecido pela Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro, a ADVIUD. São 2 turmas. As aulas acontecem às terças e quintas nos turnos da manhã e noite. Podem participar pessoas com deficiência. Uma oportunidade para aprender a profissão e ingressar no mercado de trabalho. Preparar, as pessoas portadoras com deficiência para o mercado de trabalho, mesmo também para a pessoa ter um recurso a mais, para trabalhar em casa ou até mesmo atender aqui na associação. Então, assim, é um curso não só para técnico, é um curso mais para preparação para a vida mesmo, para autocuidado, automassagem. O curso de massoterapia tem a duração total de 2 meses e após a conclusão, os alunos podem atender a população aqui na sede da ADVIUD através do estágio supervisionado. Estamos preparando um espaço, que terão as cadeiras e as pessoas do público em geral podem vir receber a massagem aqui na ADVIUD
no horário da manhã, horário da tarde, horário da noite, que nós vamos ainda definir esses horários, e com uma taxa de R$10. Isso ajuda eles, né, incentiva eles também a pôr em prática o que eles aprenderam no curso. André já atua no mercado de trabalho como massoterapeuta. Decidiu fazer o curso para aprimorar o conhecimento e aprender novas técnicas. A minha noção de trabalhar na cadeira, visto que eu tinha uma noção de trabalhar em cadeiras de PA, que são posições de atendimento dentro da empresa. E a minha noção de cadeira quick está ficando bem mais ampliada. Uma nova turma começará em julho. Os interessados já podem se inscrever na sede da associação, na Avenida Segismundo Pereira, número 1355, no bairro Santa Mônica, ou entrar em contato pelo telefone 3219-0993. Manter uma alimentação saudável é a dica de qualquer nutricionista. O primeiro passo, incluir mais legumes, verduras e frutas na alimentação. Mas nada em excesso, principalmente em relação às frutas. Para quem quer perder peso ou manter o peso ideal, não dá para exagerar. Em excesso, as frutas, segundo nutricionistas, podem engordar. Segundo o Ministério da Saúde, a quantidade ideal é de 3 a 5 porções de 70 calorias por dia, mesclando frutas diferentes. O quanto mais a gente conseguir variar na possibilidade dessas frutas, melhor. E uma porção de fruta seria aproximadamente um cacho de uva, uma banana, uma maçã, uma laranja, uma fatia de melancia, 2 fatias de abacaxi, isso seria uma porção de fruta. Elaine já está atenta. Aqui na banca, as frutas que mais saem são banana, melão, maçã e uva. Como boa vendedora, a feirante sabe bem a quantidade que deve ser consumida. As pessoas têm que conhecer melhor, saber as combinações, o que é calórico, o que não é. Desde que não seja nada excessivo, a pessoa não coma demais, eu acho que é tudo saudável. Algumas frutas possuem uma gordura boa que ajuda também na prevenção de algumas doenças. O coração, por exemplo, é um dos órgãos beneficiados com o consumo adequado delas. As frutas ricas em vitamina A, C e E, como laranja, melão e melancia, ajudam na prevenção. Para uma boa alimentação, anote aí algumas dicas. As frutas mais calóricas que a gente tem no mercado, a gente pode citar, por exemplo, o abacate, o açaí, a uva. São frutas que a gente tem que tomar mais cuidado no consumo, mas não quer dizer que não pode consumir de forma nenhuma. A gente tem que consumir também. Bom, então ficam as dicas aí da especialista e, é claro, tudo pode ser consumido, nada em excesso e de acordo com a dieta de cada um. E eu termino o TV Notícias de hoje dizendo para você que nos acompanha que o novo site da TV Universitária já está no ar. É o www.tvuniversitaria.ufo.br. Lá você vai encontrar toda a nossa programação ao vivo, notícias, serviços e muito mais. O TV Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Uma excelente semana para você. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. A gente se vê amanhã. Até lá.